Você compra um carro elétrico para economizar no posto. Em 3 anos, ele pode ter custado menos para rodar e muito mais para possuir. Porque enquanto você comemora centavos economizados por quilômetro, uma única queda no preço do carro novo pode arrancar dezenas de milhares de reais do valor do seu usado. Carregar na tomada é mais barato do que abastecer? Sim, na grande maioria dos casos. Mas o problema é outro. Quanto você economiza rodando e quanto você perde quando tenta trocar de carro. O que vale mais? Economizar alguns milhares de reais por ano em energia ou perder dezenas de milhares na revenda? Hoje eu vou desmontar a conta que concessionária, propaganda e influencers nunca mostram. Quanto custa comprar, usar e vender um carro a combustão, híbrido ou elétrico no Brasil. E se o carro mais barato para abastecer for justamente o pior ativo para o seu patrimônio? O mercado brasileiro de eletrificados explodiu. Em 2025, foram mais de 223 mil veículos leves eletrificados vendidos, um crescimento de 26% sobre o ano anterior, segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a ABVE. Mas antes de falarmos dos eletrificados, não podemos esquecer do carro a combustão. O carro a combustão continua sendo a referência de custo de entrada e liquidez. Ele depende do preço do litro do combustível toda semana e sofre com as variações. Já os eletrificados se dividem em 3 economias diferentes. O híbrido convencional não tem tomada. A bateria recarrega sozinha e a eficiência aparece principalmente na cidade. O híbrido plug-in promete o melhor dos dois mundos, mas exige disciplina de recarga. E o elétrico puro elimina a conta do combustível no posto, mas coloca muito mais peso no preço de compra, na infraestrutura de recarga e no valor de revenda. Cada tecnologia cria uma conta diferente, dependendo de como você usa o carro. Mas o erro começa quando todas elas são comparadas usando apenas um fator, o custo de abastecimento. Nos últimos anos, o Brasil virou palco de uma verdadeira guerra de preços agressiva. Marcas chinesas reduziram preços de modelos que estavam nas ruas há poucos meses. O Dolphin Mini da BYD e o Raval H6 da GWM são 2 grandes exemplos dessa dinâmica. O detalhe que pouca gente percebe é que quando uma montadora reduz o preço do carro novo, ela altera a referência de mercado de quem já comprou o mesmo carro. Para quem está entrando agora, o preço menor é ótimo. Mas para quem comprou ontem e pretende sair em 2 ou 3 anos, essa queda pode reaparecer como desvalorização na revenda. Grave esta frase: o desconto de hoje pode ser a depreciação de amanhã. E o vilão aqui não é a marca chinesa, não é o carro elétrico e não é o motor a combustão. O vilão é a volatilidade do preço do carro novo combinada com um consumidor que decide olhando para a métrica errada. É aqui que a maior parte das comparações quebra. O consumidor vê que o elétrico custa menos por quilômetro e interrompe a análise. Só que o custo por quilômetro mede apenas o uso, ele não mede a propriedade. Imagine que o carro A economiza 15 mil reais de energia em 5 anos, em relação ao carro B. Parece decidido? Agora coloque as outras linhas da planilha. O preço de compra maior, o custo do capital, seja juro de financiamento ou rendimento perdido se o carro foi pago à vista. Seguro, IPVA, manutenção. E por último, a linha que quase ninguém preenche. Quanto cada carro vai valer quando você vender. Se o carro A perder 30 mil reais a mais na revenda, porque o mercado dele é instável, toda a economia da tomada evapora e ainda leva junto parte do seu patrimônio. A pergunta certa não é qual gasta menos. A pergunta é qual preserva mais dinheiro no meu perfil de uso e no meu horizonte de troca. E para responder isso, existe uma ferramenta que empresas de frota e locadoras usam há décadas, mas que o consumidor comum quase nunca aplica na compra de um carro. O nome da ferramenta é TCO, Total Cost of Ownership, ou custo total de propriedade. E a lógica é simples. O custo real do carro é tudo que sai da sua conta enquanto ele é seu, menos o que volta quando você vende. No carro a combustão, o risco está mais concentrado no custo do combustível e na quilometragem. No híbrido convencional, você reduz parte dessa exposição sem depender de tomada, mas normalmente paga mais na entrada.
No híbrido plug-in, você compra eficiência potencial. Se não carregar com frequência, essa eficiência fica presa na ficha técnica. E no elétrico, o custo operacional pode cair bastante, mas aumentam o peso do dinheiro imobilizado e a incerteza sobre o valor de venda. Decidir uma compra de 6 dígitos olhando só uma linha dessa planilha é como avaliar um livro olhando só a capa. Agora, o custo que quase nunca aparece na conversa de carro: o custo de capital. Se você paga mais caro por uma tecnologia, esse dinheiro deixa de estar em outro lugar. Se o carro foi financiado, existe o juro. Se foi pago à vista, existe o custo de oportunidade, o rendimento que esse dinheiro teria se não estivesse imobilizado dentro do carro. Quando os juros estão elevados, essa linha deixa de ser detalhe. Se um carro custa R$ 50.000 a mais que um equivalente, esse valor adicional pode consumir milhares de reais por ano, antes mesmo de você rodar o primeiro quilômetro. Ou seja, para uma tecnologia mais cara a se pagar, a economia operacional precisa vencer 3 adversários ao mesmo tempo: o preço adicional de compra, o custo do dinheiro, que atualmente está em cerca de 15% da taxa Selic, e o risco de revenda. O carro pode economizar na tomada e ainda assim perder para o custo do dinheiro parado dentro dele. Fomos treinados para olhar etiqueta, mas uma compra grande não é uma etiqueta, é um sistema de entradas e saídas de dinheiro. Um livro que me ajudou a organizar esse raciocínio foi o MBA Pessoal, do Josh Kaufman. Ele não fala de carros, ele fala de enxergar custo, valor e decisão sem cair na armadilha do preço isolado. E quando você aplica essa lógica ao carro, percebe que a economia do uso pode ser anulada por uma única variável: o valor de saída. Então vamos falar da depreciação. Primeiro, uma correção importante: depreciação não é exclusividade do carro elétrico. Todo carro perde valor. O ponto é que alguns mercados ficam mais vulneráveis quando 4 fatores se combinam. O primeiro fator: preço do novo instável. Cada promoção ou reposicionamento de tabela muda a referência do seu seminovo. Segundo fator: baixa liquidez. Menos compradores interessados significam venda mais lenta ou um desconto maior para vender rápido. Terceiro fator: custo percebido de manutenção e peças. Mesmo que o custo real seja baixo, se o mercado tem receio da bateria, do pós-venda ou da rede de assistência, esse medo vira desconto no seu anúncio. E o quarto fator é a mudança tecnológica rápida. Uma nova geração com mais autonomia, uma bateria melhor ou um lançamento muito mais barato podem envelhecer o seu carro de uma hora para outra. O carro mais eficiente do mundo pode ser um mau negócio se o mercado não quiser comprá-lo de você mais tarde. E repare, isso não é uma sentença contra uma tecnologia, é uma regra de risco. Quanto menos previsível for o valor de saída, mais conservadora precisa ser a sua decisão de entrada. Ou você exige mais desconto para comprar, ou planeja ficar mais tempo com o carro para diluir essa perda. Então, qual tecnologia comprar? A resposta honesta depende de 4 coisas: quanto você roda, onde você roda, como você paga pelo carro e em quanto tempo pretende vender. Primeiro, carro combustão. Ele pode fazer sentido se você viaja muito, tem uma rotina imprevisível, percorre rotas longas, não tem carregador confiável ou costuma trocar de carro rápido. Você ganha flexibilidade operacional, rede de manutenção conhecida e, em muitos casos, mais liquidez na saída. O preço dessa conveniência está no posto. Quanto mais você roda, maior fica a exposição ao combustível. Segundo, o híbrido convencional. Ele pode fazer sentido para quem roda muito na cidade. Quer reduzir consumo, mas não quer depender de tomada. É eficiência sem mudar sua rotina para uma operação de recarga. Terceiro, o híbrido plug-in. Ele só faz sentido com disciplina. Se você não carrega com frequência, está pagando por uma bateria grande para transportar peso. A eficiência existe, mas depende do seu comportamento. E quarto, o elétrico puro. Ele brilha para quem tem recarga confiável em casa ou no trabalho. Roda bastante em ambiente urbano e pretende ficar com o carro tempo suficiente para diluir o custo de entrada e uma possível depreciação inicial forte. O carro a combustão não é automaticamente ultrapassado. O híbrido não é automaticamente seguro. O plug-in não é automaticamente eficiente. E o elétrico não é automaticamente barato.
Tecnologia não é identidade. Tecnologia é ferramenta. E a ferramenta certa no cenário errado ainda gera prejuízo. Se você está prestes a comprar, financiar ou trocar de carro, foi exatamente para organizar essa decisão que eu criei o Carro Racional. É um guia para você analisar custo total, financiamento, troca e venda. Uma planilha para você comparar várias opções de carros e um checklist de inspeção de seminovo para levar na visita. Não é para dizer qual carro você deve comprar. É para você parar de decidir por parcela, aparência ou pressão de vendedor. O acesso está na descrição e no comentário fixado. O carro mais barato de usar não é automaticamente o mais barato de possuir. Um motor a combustão pode preservar mais dinheiro se tiver preço de entrada melhor, liquidez maior e valor de saída mais previsível. Um elétrico pode vencer quando a recarga é frequente, barata e confiável, e quando o preço de entrada protege você do risco de revenda. Não compre tecnologia porque ela parece moderna. E não rejeite uma tecnologia porque ela parece arriscada. Faça a conta completa. Porque quando o valor de saída desaba, o cálculo muda completamente. Naquele momento, não importa o quanto você economizou na tomada. Se a depreciação levou embora mais dinheiro do que essa economia gerou, o carro barato de usar virou o carro caro de possuir. E isso não é uma hipótese abstrata. Aconteceu com um elétrico que perdeu cerca de R$150 mil em apenas 4 anos. E o mecanismo por trás dessa queda explica por que tanta gente ainda está fazendo a conta errada. Eu destrinchei esse caso neste vídeo que aparece aqui na tela.